Oi, oi, eu sou Mariana Benedito e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio, mais um vídeo, mais uma reflexão, mais uma conversa aqui deste canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma situação que aconteceu comigo a semana passada e que me trouxe algumas reflexões, algumas percepções, alguns pensamentos, enfim. Na semana passada, eu fiquei sem água. E por alguma situação de algum erro cometido aqui embaixo na encanação, quando a Imasa fez uma troca de relógios, enfim. Não sei bem ao certo, também não procurei me adentrar nos porquês das coisas, né? Mas eu fiquei sem água. E aí, eu tenho uma filha de 4 anos, mora eu, minha filha e minha mãe também mora comigo. E aí, o que acontece? Me vi numa situação de precisar resolver um problema, de precisar resolver uma falta de água, de ligar. Primeiramente, eu queria entender qual era, aí ter ideia do que estava acontecendo, se era na Imasa, se era no tanque, se era o acesso do meu tanque, ele é terrível, passa por cima no alçapão, assim, enfim, só uma pessoa que tenha muita habilidade para ter acesso ao tanque, para ver como é que funciona lá por cima. O fato é que numa quarta-feira, precisei remarcar não. Alguns eu remarquei, outros eu precisei de fato desmarcar atendimento para poder resolver isso, porque eu não podia ficar sem água, né? E aí, entre chamar a Imasa, entre chamar alguém para encontrar alguém para subir no alçapão lá em cima e olhar o que estava acontecendo, se era de fato o tanque, enfim. Tudo isso me desordenou. Tudo isso me desestabilizou. Tudo isso me desregulou muito, muito, porque eu precisava resolver uma situação. Não sabia como resolver, eu não sabia de que forma, se era algo mais sério, se era algo mais simples. Ainda tinha o agravante de que se fosse algo de Imasa, que é a companhia de água aqui de Itabuna, né, onde eu moro, se fosse alguma coisa com relação à água, eu precisava resolver naquela quarta-feira, porque era o último dia na semana que caía água aqui no prédio. Então, se a equipe que ia responsável para olhar o problema viesse na quinta, eu ia ficar sem água até a próxima semana, entende? Então, na minha cabeça, eu já estava criando os infinitos cenários, e se não viesse, se eu ficasse sem água, o que eu ia fazer para encher o tanque, com quem eu ia falar para subir, com quem eu ia... Enfim, tudo isso em cima de mim para resolver. E tudo isso acabou me deixando bem desestruturada, sabe? Eu realmente fiquei muito estressada, muito nervosa, muito... Mas, ao mesmo tempo, tiveram algumas pessoas que me ajudaram nesse processo, sabe? Teve um conhecido do meu pai que ajudou bastante, muito, muito, inclusive, ele é maravilhoso, Claudinho. Caso você veja esse vídeo, um beijo pra você. Os contatos do meu pai, né, facilitou bastante também o acesso, encontrar para poder facilitar de alguma forma. Mas eu consegui um rapaz para subir no tanque, não era tanque, era de fato a Imasa. Mas depois eu consegui um carro-pipa, né? Eu consegui que alguém subisse, a equipe do carro-pipa. Agora vem a parte que eu fiquei depois pensando, sabe? Que me trouxe essa nova percepção, esse novo download, vamos colocar assim. Porque eu acredito plenamente que tudo que acontece na nossa vida não é um problema, nem é uma dificuldade, nem é uma coisa boa, sabe? É uma oportunidade. É uma oportunidade de você subir um nívelzinho, de falar, ok, nesse padrão aqui eu não caio mais. Ou então, ok, essa dificuldade aqui, esse pensamento, essa crença de impossibilidade eu não tenho mais, eu vou para um próximo nível, né? Tudo é uma oportunidade de você realmente se conectar cada vez mais com quem você realmente é. Com a sua essência divina, com a sua transcendência, sabe? Com o chamado da sua alma. Para o seu corpo conseguir experienciar aquilo tudo que a sua alma já concebe em conceito, sabe? E aí depois eu falei, caramba. Aí quando chegou no final do dia,
eu tava com o meu corpo moído, porque eu precisava pegar água lá embaixo ainda. Eu moro no 2º andar. E precisava vir com os baldes de água. Então eu tava com o meu corpo fisicamente cansado pelo esforço. Mas também depois eu falei, meu Deus, obrigada por ter o meu corpo capacitado, um corpo condicionado a aguentar o peso dos baldes, sabe? Que não foram poucos. Mas e é uma coisa muito incrível, porque na hora que eu ia pegar o balde, eu sabia que o meu corpo era capaz de pegar aquele peso. Eu confiei no meu corpo de que ele ia realizar aquilo. E eu consegui realizar tranquilamente. A minha mãe se assustou. Menina, quem pegou esse balde? Eu. Quem pegou esse galão? Eu. E subi sozinha. Subi. Eu confiei, eu sabia que meu corpo conseguia. Porque eu tô buscando fortalecer o meu corpo. Aprender a capacidade que ele tem, confiar na capacidade que ele tem. É nesses momentos que a gente vê o quanto que é importante ter uma relação próxima, íntima com o nosso corpo. De entender que ele tem potencialidades e capacidades sobrenaturais, sabe? E aí, no final do dia, eu tava com o meu corpo cansado, com o meu corpo exausto, o corpo físico e emocionalmente cansada. Pela sobrecarga do dia, pelo estresse do dia, pela responsabilidade de precisar achar uma solução, de precisar resolver, ainda com Maria Flor pequenininha, né, até 4 anos, ela requerendo de mim ainda a atenção, e eu naquele caos que eu tava naquele dia. Fui até um pouco mais assim, incisiva com ela. Minha filha, você precisa parar agora, a mamãe não tá bem agora. A mamãe tá nervosa, eu preciso resolver isso aqui. Ela parava assim, eu até depois peguei ela, fiquei um tempo com ela, enfim. Mas, e depois eu fiquei pensando no final do meu dia, quando eu fui tomar meu banho, finalmente fui tomar banho. Eu falei, cara, eu tava com água no meu tanque por conta do carro-pipa. Naquele momento tava tudo bem. Já tinha a demanda para a equipe vir resolver o problema, porque de fato era na Imasa. Eu tinha conseguido uma pessoa para me auxiliar a subir no tanque, olhar, ver que estava tudo ok lá por cima. E aí eu falei, gente, no meio de todo essa tormenta, de toda esse fovoco todo, ainda assim tinham pessoas, tinham movimentos de auxílio, de apoio, sabe? De movimento. A equipe que veio trazer o carro-pipa, dois senhores já, né, altamente pacientes. Eu precisava esperar o rapaz que ia subir chegar, que tinha ido buscar o filho. A gente espera, tá tudo bem. Pode aguardar, a gente espera. A gente fica aqui sentadinho aqui, pode esperar, não tem problema. Na maior tranquilidade, na maior paciência, na maior, sabe? E aí, na sexta-feira, isso foi na quarta, na sexta, a equipe veio da Imasa aqui embaixo resolver, 2 também profissionais, sabe, altamente resolutivos, tranquilos, simpáticos, sabe, com energia gostosa, com aquele movimento de não, a gente vai resolver, fique tranquilo, a gente vai resolver. Foram altamente de prontidão, de resolução, sabe? Porque na quarta-feira já tinha parado à noite e falado, meu Deus, tá tudo bem, sabe? E tava realmente tudo bem. Toda aquela energia que eu havia dispendiado, que eu havia mobilizado dentro de mim, aquela tensão, não precisava ser regasta. Ai, que vento gostoso. Não precisava ser regasta, sabe? Porque existia o cuidar do divino me propiciando, ei, calma, tira da sua cabeça todas esses cenários caóticos e veja que eu tô presente com você, que eu tô cuidando de você, que tá tudo certo, calma. E quantas vezes a gente fica criando na cabeça os piores cenários e esquece de ver a mão do divino operando na nossa vida.
Porque no aqui e no agora tá tudo certo. Existem pessoas que querem nos ajudar. Existem pessoas que estão abertas, disponíveis para nos auxiliar. Existem pessoas resolutivas, existem pessoas que estão disponíveis para ajudar. E quando a gente se coloca nesse lugar de aceitar e entender o mundo como um espaço de todo mundo colabora junto, e aí quando eu fechei o meu olho, assim, na quarta-feira ainda, que eu falei, meu Deus, tá tudo certo. Já mudou minha energia, já mudou minha frequência, já mudou. E aí na sexta-feira, quando a equipe veio, dos 2 outros, né, senhores que vieram, e aí eu falei, ó, vocês são muito gente boa, a gente ficou conversando aqui embaixo, né, e tal. São muito gente boas e tal. Ele falou, aí um deles falaram, não, mas você também é muito gente boa. A forma como você tratou a gente movimentou para que a gente também resolvesse com muito mais alegria e dedicação o seu problema. Porque tudo é um reflexo, tudo é um espelho, tudo é, sabe? E quando a gente consegue colocar a cabeça e falar assim, nesse momento, no aqui e no agora, tá tudo certo. E se não tiver, eu ficar gastando, me antecipando, desregulando o meu corpo, me colocando em tensão, em caos, resolve a situação. E eu percebi nitidamente o quanto que o meu estresse naquela quarta-feira, que faz uma semana amanhã, já é terça, o quanto que aquele meu estresse não me trouxe absolutamente nada de bom. Nada de bom. Eu só me desregulei, eu me estressei, o meu corpo sentiu, eu fiquei com dores realmente físicas. Me desregulei com a minha filha, então já passou aí naquele momento também de corregulação com ela, que ficou já, naquele momento ficou prejudicado. Com a minha mãe também, eu tive rompantes de minha mãe também, então tudo saiu do trilho, sabe? Quando, na verdade, é só uma oportunidade, como eu falei na estante, que as situações são oportunidades, da gente olhar e falar, ok, meu Deus, onde é que eu posso enxergar a tua mão? Onde é que eu posso enxergar o seu agir? Onde é que eu posso enxergar, de fato, que tem cuidado divino? Porque tem cuidado divino. E aqui não é um ponto de negar uma dificuldade, ou de romantizar um imprevisto, ou de fechar os olhos e falar, ah, não existem dificuldades, não existem desafios, não existem. Existem. Então passou uma revoada de passarinhos aqui. Que lindos! Existe dificuldades, existe desafios, existem, né? Mas o ponto é não manter a nossa atenção aprisionada no problema. Porque quando a gente aprisiona a nossa atenção no problema, o problema que ele é como se fosse uma lupa, ele fica desse tamanho. Mas o grande aprendizado que eu percebi disso, e qual foi a minha oportunidade realmente de perceber, foi o quanto que está aberta e disponível para perceber que existiam pessoas que estavam me auxiliando, que existiam pessoas que estavam colaborando, que a minha abertura e a minha energia receptiva também, aberta, fez com que outras pessoas que resolveram o meu problema com muito mais dedicação, com muito mais afinco, com muito mais leveza, também chegassem até mim. Então é bem confiar no divino, confiar que existe sim uma mão agindo, que existe sim, e manter o foco, o pensamento de que, caramba, existe um problema, mas não ficar com a atenção presa no problema, mas ver como é que eu posso resolver isso e confiar no divino, fazer o que precisa ser feito de fato. Não é ficar de mãos atadas, não, o divino vai resolver. Deus vai resolver e vai colocar a mão, tudo certo. Não. É você fazer o seu movimento, até porque todas as vezes que a gente for olhar, se a gente for olhar para as histórias bíblicas, né?
Todas as vezes que houve um milagre de Jesus, todas as vezes em que o cego enxergou, às vezes aquela que a mulher do fluxo intenso menstrual, né, também foi curada, às vezes em que o discípulo andou sobre as águas, todas as vezes que o paraplégico andou, existiu uma ação. A fé precede, a fé requer uma ação, requer um movimento. Jesus fala, ande. Pedro, quando foi andar sobre as águas, precisou sair do barco e dar o passo para caminhar sobre as águas. A mulher que teve o fluxo intenso, também cessado, precisou andar no meio da multidão e tocar a roupa de Jesus. Percebe? Então, assim, não existe uma fé sem ação. Não existe uma fé sem um movimento, né? Então, acreditar que existe de fato, né, essa ação do divino, estar aberto para esse movimento e perceber quantas vezes a gente se desregula por vício. A gente está tão acostumado a viver na preocupação, a viver no caos, a viver no temor, a viver no pensamento acelerado, a viver na dificuldade, a viver na reclamação, que isso também se torna um vício. E mudar essa perspectiva para uma perspectiva de mais confiança, fé e compromisso e ação. Essa é a chave, sabe? Essa é a chave. Porque o cabelo tá bonito, né? Menina, bota e meia bate um vento que o bicho faz um efeito cinematográfico aqui que tá. Mas é isso, sabe? E tudo isso traz uma percepção muito grande de Deus encarnado, sabe? A sensação de realmente estar vivenciando a graça, sabe? De estar de fato sentindo a graça divina aqui, ó, fluindo. Não é negar a dificuldade, mas é confiar e agir de acordo com aquilo sem se perder do momento presente, sem sair do momento presente, sem estar aberto para receber a ajuda, receber o auxílio, receber a resolução e não se perder aqui, ó, no caos que a mente vai trazer, no caos que eu entrei nesse caos, eu passei o dia da quarta-feira assim, no final do dia que eu falei, epa, peraí, e eu tinha falado sobre isso, sobre esse mesmo movimento na quinta-feira anterior com uma paciente minha. Conversamos exatamente sobre isso, de falar, ei, olha, no começo do ano você estava com esse pensamento assim, pensando que ia dar errado, pensando que ia ser desafiador, pensando que ia ser difícil, estava se preparando já, meu Deus, e se for ruim. E agora, depois que a coisa aconteceu, você estava vendo, meu Deus, como foi gostoso, está sendo gostoso. Olha o tempo que perdeu-se pensando no que seria ruim. Duvidando da ação divina, duvidando de você, falando que ela duvidou de você, do seu processo, da sua nova identidade, do que você caminhou para construir, para estar nesse momento vivenciando isso. Duvidou de você, duvidou do divino, duvidou da vida. E ela ficou assim, ela se emocionou, ela falou, é verdade, Mari, tá tudo tão gostoso agora. Isso na quinta-feira, anterior, na quarta-feira, eu também estava caindo no mesmo, escorregando na mesma casca de banana. Porque assim a vida é. Assim a vida acontece. Nós estamos todos vivenciando esse processo. Mas depois eu caí, falei, opa, me resgatei aqui, falei, não. Existem pessoas que estão auxiliando. Existem possibilidades, existe o movimento divino, existe o agir divino, existe a vida querendo que a gente se movimente para o bem, para o mais.
E é uma questão de escolha, de você manter sua atenção aqui, ó. Mesmo que você escorregue, porque vai acontecer. Tem uma brisa gostosa aqui. Vai acontecer, mas o lance é você falar, opa, peraí, deixa eu voltar, deixa eu me resgatar, deixa eu voltar pra cá e ver, caramba, mesmo com toda essa confusão aqui, as coisas estão acontecendo. Se isso não é Deus, se isso não é o agir divino, é o quê, criatura? Confie. Confie em você. Confie no divino. Aqui e agora, tá tudo certo. Tá tudo certo. Saia daqui. É aqui que duvida, é aqui que cria o caos, é aqui que cria o problema. Não é que cria o problema, é aqui que amplifica o problema. É aqui que as histórias são contadas, ó. Venha pra cá, pro aqui e agora. Traga sua atenção pro aqui e agora. Ficou pra mim um grande aprendizado mesmo. Pra vida, eu tô levando isso de fato. Sei que eu tô levando isso pra vida, sabe? De perceber mesmo que desregular acontece, mas o grande ponto é voltar pro eixo, entendendo que tem algo muito maior, uma energia, uma força, muito maior que quer que a gente cresça, que quer que a gente fique bem, que quer que a gente relembre quem a gente de fato é. O resto é a novela das 8. Então eu espero que esse vídeo encontre você, encontre seu coração, deixe uma sementinha aí plantada. É do meu coração de fato para o seu, com uma percepção muito pessoal minha, para deixar de fato uma sementinha aí no seu coração, e eu espero que essa sementinha encontre um solo fértil e possa florescer. Então, um beijo imenso, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.